tem 48 pessoas participando. Toda essa galerinha aqui, ó. Tá? E aí, quando eu puxo o relatório de acesso, tá? O que aparece para mim? É o número de acessos à turma virtual das pessoas que estão cadastradas na disciplina. Bom, quem acessou uma vez, né, provavelmente não está acompanhando, né? Eu considero acesso mesmo, participação mesmo, pelo menos acima de 15, por aí, 20, 42 vezes, 26, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui também vai contar nota, tá? Esses acessos que vocês fazem, os arquivos que vocês baixam, demonstra muito interesse de vocês na disciplina. Okay? Então, na hora, por exemplo, de dar um ponto a mais, né, para fechar uma nota, eu vou vir aqui e vou olhar se a pessoa está acessando, se ela está, né, baixando os arquivos, tá? E a questão dos vídeos, eu não tenho como ver, quer dizer, até tenho como ver, né? Lá no YouTube, as visualizações. Mas a pessoa pode entrar, olhar uma vez, olhar duas, olhar três, tal. Eu gostaria, sinceramente, que todos assistissem os vídeos, né? Para poder acompanhar direitinho e tal. Beleza? Mas é só para colocar vocês a par do que está acontecendo, né? Porque ao olhar, né, as tarefas, eu me deparei que apenas 24 pessoas mandaram. As mesmas pessoas que mandaram aqui, né, mandaram aqui. Então tá tudo certo, né? Mas são 48 inscritos. E cadê o restante? Professor. Sim? Era para mandar atividade 1 também? Não. Só tá. avaliação. Só avaliação. Aqui são os nomes das pessoas que me mandaram. Ó. Se seu nome não aparece aqui, você tem que me mandar urgente. Ó. Amanda, Camila, Damares, Diego, Elaine, Manuel, Érica, Isabel, Isadora, Jéssica, Jonathan, Karen, Karina, Clícia, Letícia, Lucas, Maísa, Patrícia, Rafaela, Sábita, Stephanie, Tabita, Vinícius e Werton. Então, essas são as 24 pessoas que mandaram a avaliação. Tá? Então, eu presumo que essas 24 pessoas estão participando da disciplina. E os que não mandaram, eu presumo que não estão participando. Tá? Então, se tiver alguma informação aqui, eu ainda não comecei a corrigir, mas se tiver alguma informação aqui de algum erro de arquivo truncado e tal, aí eu mando um e-mail ou coloco lá no grupo. Mas, enfim, isso é só para vocês terem uma ideia geral de como funciona. Mas vamos lá, vamos voltar à aula. Tá? E uma outra coisa que me deixa assim, bastante intrigado é o número de pessoas que participam. Na outra aula tinha apenas 3. Isso prejudica a evolução do aprendizado, tanto para você, principalmente para vocês, né? Vocês não tiram dúvida, não perguntam. Não sei se vocês assistem o vídeo, eu presumo que sim, né? Mas presumir não é a mesma coisa que achar, né? Então, não vale muito. Bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Primeiro eu vou mostrar o que a gente vai desenvolver. Estou compartilhando a tela aqui, né? Que eu acho que fica melhor para vocês verem. Então, eu preparei 2 listas de exercício. Não são listas muito extensas. Conseguem ver aí? Ainda não. Não? Eita, hoje está difícil. Hoje está difícil. Vamos lá, então.
Acho que vai ter que ser por tela, né? Então, agora vem, né? Então, essa é a primeira lista de exercícios, tá? Tem uma empresa. Nessa empresa, né? Vai fazer o sistema de cria, né? Ou seja, vai fazer a parte de geração de bezerros, mas sem venda, tá? Essa outra empresa aqui, ó, ela é uma empresa com 2 períodos, né? No primeiro período, fase de cria, e no segundo período, a fase de recria, com venda ao final desse período, tá? Então, os exercícios vão seguir mais ou menos a dinâmica do que foi a aula passada, tá? Essa é a primeira lista, né, que eu preparei e coloquei lá no Siga, para vocês tentarem desenvolver os exercícios com base nas videoaulas, né, ou nas webconferências. E tem uma segunda lista, tá, que é essa segunda lista aqui, ó, que tem essa primeira empresa aqui, né, que a gente vai fazer também. Hoje a gente vai fazer essa empresa, tá? Ela é uma empresa que tem uma atividade que vai desenvolver a parte de cria e, ao final do desenvolvimento, vai realizar a venda dos bezerros desmamados, tá? E para isso a gente vai fazer toda a parte de... Peraí. Essa segunda lista não está no SIGA ainda, né? Não, mas eu vou colocar lá, junto com o vídeo. Ok. O que a gente vai fazer, né? Depois de fazer o processo aqui todo de apurar o custo tal dos animais, a gente vai fazer a venda, né? E a gente vai fazer todo aquele processo de calcular fundo rural. E aqui eu fiz um ajuste, né? Eu fui atrás de saber, afinal, quanto que é o percentual? É 2,03, 2,3, 1,5? Então, para pessoa jurídica, tá? Para encerrar essa discussão, o fundo rural é de 2,05% sobre faturamento. Para a pessoa jurídica, né? Para a pessoa física, ele seria de 1,5%. Tá? Mas aqui, como nós presumimos que se trata de uma empresa rural, né, uma fazenda é uma empresa rural, com CNPJ e tudo mais, então a gente utiliza esse percentual de fundo rural. Pode haver uma situação em que o produtor rural controle pelo seu CPF? Pode, e aí ele é classificado como pessoa física, mas nem por isso a contabilidade dele vai ser feita de forma simples, a não ser que o faturamento dele se enquadre no sistema simples, ou então no sistema de lucro presumido, mas o ideal para toda a atividade rural é fazer sempre o lucro real, que é o que a gente faz aqui nas aulas, tanto para a parte agrícola, como para a parte da pecuária. E na pecuária, né, nós também temos o FETAB, que é cobrado com base na quantidade de cabeças transportadas para abate ou a quantidade de cabeças vendidas, né? Então a gente calcula o FETAB de 11,5% sobre a UPF, lembra da UPF, Unidade Padrão Fiscal? A gente olha lá o PF, né? Aqui em 2020 ela era 16554, hoje ela está em 182 ou 198, mas enfim, é 11% sobre o PF, e aí vai sair um valor lá, e desse valor a gente vai multiplicar por cabeça, ou seja, pela quantidade de animais que são vendidos, ok? Mas enfim, eu vou fazer todo esse processo aqui para vocês verem como que é o andamento das listas, tá? Então, a primeira parte vai ter, então, só a parte de cria. A outra empresa também é uma fazenda, né? Enfim, só que ela vai ter 2 períodos,
2, e ao final do período é feita a comercialização, a venda, e apura-se o resultado, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nem sempre o resultado negativo na demonstração de resultado significa que a empresa está tendo dificuldades financeiras. Ela pode apurar o custo, sim, mas toda vez que ela apura o custo, ela coloca dentro desse custo uma despesa contábil, que se chama despesa de depreciação. Só que essa depreciação, eu já falei isso para vocês, ela não tem efeito financeiro. Então, se ela não tem efeito financeiro, ela não impacta diretamente no fluxo financeiro da empresa. Ela impacta apenas no resultado que a empresa pode vir a apresentar. Então, às vezes, um resultado negativo numa demonstração de resultado não significa necessariamente que a empresa esteja com dificuldades financeiras. E vocês vão ver isso hoje. Pode significar o quê? Pode significar que foi utilizada a estratégia de contabilização pelo lucro real e foi apurado um resultado negativo considerando a despesa de depreciação. Porém, esse resultado não significa que a empresa tenha um resultado financeiro negativo. E vocês vão verificar isso hoje. Tá? Perguntas? Não? Então, eu vou... Na verdade, a ideia era tentar alternar as telas, né? O Excel, Word e tal, para vocês verem como se dá o andamento, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui, parece que não está dando muito certo essa ideia de compartilhar telas, né? Compartilhar uma tela só. Então vamos tentar compartilhar a tela inteira aqui. Vamos ver se vai funcionar. Professor. Oi. Eu entrei um pouco atrasado e uma amiga compartilhou que o senhor comentou sobre a avaliação. E eu acho que eu anexei no lugar errado. Ah, é? Onde você anexou? Eu anexei naquele que está escrito segunda lista. Ah, é? Não, depois eu olho lá. Acabei de fechar a tela aqui. Depois eu olho lá e te falo. Tá, ok, então. Obrigado. Nada. Então, agora imagino que vocês estejam vendo a tela, né? E aí agora eu vou alternar e vocês me digam se estão vendo as duas telas. Então, essa é a tela do Word, ok? Ok. E essa é a tela do Excel, ok também, né? Sim. Ah, beleza. Então, dá para fazer a alternância. Tá? A gente vai fazer essa empresa aqui, ó. Ela já está pronta, tal, mas eu quero abrir uma nova planilha para ir montando com vocês a parte dos razonetes. Porque às vezes vocês olham aqui, está tudo pronto, né? E pode ficar confuso, né? Algum débito, algum crédito e tal, né? Essas tabelas que a gente monta e tal. Então, se eu fizer tudo do zero, talvez funcione melhor. No entanto, né, eu vou tomar a liberdade de vir aqui, por exemplo, e copiar o razonete, né? Para não ter que ficar montando o razonete aqui e tal, ajustando, que aí ia perder um tempão da aula. Mas, enfim, vamos lá, né? A empresa que a gente vai desenvolver vai ser essa empresa aqui, ó, tá? Ela é uma empresa, é uma fazenda empresa, né? Que adota, né, para cálculo dos animais nascidos o critério de custo médio do rebanho. Ou seja, a gente apropria os custos do rebanho e depois faz o rateio aos animais nascidos. Lembrando que os animais reprodutores, né, e matrizes que ficam no ativo não circulante imobilizado e que se assemelham a uma máquina, pois sofrem depreciação em função da geração dos bezerros e bezerras, né? E em função da sua reprodução, né? Então, lembrando que reprodutores e matrizes não recebem custo de depreciação, muito menos os custos gerais. Todo custo recai sempre
sobre os animais nascidos, tá? E aqui tem uma outra particularidade. Ao invés de arrendar a área, essa empresa aqui ela possui 20 hectares de pastagem, avaliados em 600 mil. E quando a gente tem essa situação, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar uma exaustão dessa pastagem. Tá? Se fosse numa situação real, por exemplo, o que a empresa normalmente faz? Ela faz um gasto para a formação dessa pastagem e todo esse gasto é ativado numa conta do ativo não circulante, só que não no imobilizado. Tá? Ela é ativada no ativo não circulante numa conta de investimento. Tá? Ou, antigamente era chamado, quando existia ativo permanente, né, era uma conta de estruturação ou desenvolvimento, instalações rurais, alguma coisa do gênero, tá? Então, o que acontece? Aí todos os custos são classificados dentro dessa conta do ativo não circulante, né, de instalações rurais ou de pastagens, formação de pastagens, para ser mais específico. E aí, quando a pastagem está pronta, né, ela só começa a sofrer o quê? Exaustão em função do tempo. E, normalmente, a taxa de exaustão, se a pastagem for considerada natural, ela vai sofrer uma taxa de exaustão de 10% para cada período utilizado. Se a pastagem for não natural, né, que a gente chama de pastagem artificial, a sua taxa de depreciação seria de 5% por período. Tá? Então, só para deixar frisado, né, que existe sim, né, uma conta no ativo não circulante imobilizado que trata especificamente da parte de formação de pastagem. Se fosse o caso, né, de se formar uma pastagem, nós iríamos jogar lá todos os custos, né, e depois nós teríamos um processo de começar a exaurir à medida que nós colocássemos o plantel ou o gado para utilizar naquela área. A partir desse momento, essa área sofreria exaustão. Tá? Mas a gente não vai fazer isso, a gente já pressupõe que a pastagem é de ordem natural, né, e que está avaliada em 600 mil. Isso envolve, logicamente, a terra e a pastagem. Né? E que, obviamente, a gente vai calcular o quê? A exaustão dela. Tá? Porque pressupõe que todo esse plantel, ou seja, os 25 reprodutores, as 500 matrizes, e mais os animais que vão nascer, estão situados nela. Okay? Aí a gente vai fazer, né, toda a apuração do custo do rebanho, claro, iniciar com balanço patrimonial, colocando lá os saldos iniciais, calcular o custo do rebanho, depois calcular a natalidade, né, que é a quantidade de bezerros nascidos por matriz, né, calcular as perdas ou as mortes, caso haja, né, e fazer o rateio do custo das mortes sobre os animais vivos, e depois a gente vai vender, beleza? E fazer os demais cálculos de IR e contribuição. Um fato interessante né, se houver uma situação de lucro operacional negativo, obviamente que não existe a necessidade de cálculo do IR nem contribuição social, pois eles são sobre lucro, né? CSL hoje, né? Antigamente era CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Mas enfim, vamos lá então. Então a empresa, fazenda, tal, né? Araçatuba, apresentou um balanço em 31 de dezembro de 2019, contendo os seguintes itens no ativo. No ativo circulante, um saldo inicial de bancos no montante de 1.600.000, né? No grupo do imobilizado, 25 reprodutores,
avaliados em 275 mil, e 500 matrizes da raça Nelore. Isso aqui é muito importante, tá? Porque a raça define o preço de venda. Se a gente entrar lá no site de IMEA, aquele site que eu mostrei para vocês, vocês vão ver lá que tem o preço por animal da raça Nelore. Tá? E tem das raças mistas também, tá? Só que o preço é mais inferior. Então, 500 matrizes da raça Nelore avaliadas em 2 milhões e 500 mil. E pastagens de 20 hectares avaliadas em 600 mil. Então, nós temos aí 4 ativos, né, que somados vão formar o nosso capital social. E aí que a gente começa o exercício, tá? Então, a gente vai começar com esse balanço, né? E o que vai ter nesse balanço, afinal? Vai ter os saldos iniciais, né? Então, aqui não tem nada de estoque, porque não tem nenhum animal ainda em estoque, mas nós temos animais no imobilizado. Nós temos um saldo bancário de 1 milhão e 600 mil. Né? Nós temos reprodutores avaliados em 275 mil. Então, a gente vai vir aqui colocar 275 mil. Nós temos 500 matrizes avaliadas em 2 milhões e meio. Né? E nós temos pastagens avaliadas em 600 mil. Então, nosso total dos nossos ativos aqui é esse. Então, nosso capital vai ser a soma desses ativos aí. Tá? Esse é o balanço inicial da empresa em questão. Ok? E aí a gente vai dar início ao processo, né? Mas, como a gente faz em todos os exercícios, né? A gente vai montar os razonetes aqui. Então, o primeiro razonete, obviamente, vai ser o razonete que trata dos ativos, né? E quais são eles, né? São os itens do não circulante. Então, a gente vai vir ali e vai colocar, né? Os itens do ativo não circulante. Né? Que são pastagens, 600 mil, reprodutores, 275, e matrizes, 2 milhões e 500. Tá? Então, esses. E do outro lado, nós vamos ter a conta de patrimônio líquido. Né? Um saldo inicial, né? Pela soma de todos esses itens aqui. Então, igual a 4.975. Então, essa é a nossa situação de momento. E aí, nós vamos iniciar o processo de reconhecimento dos custos do rebanho durante o período. Né? Então, o custo do rebanho para o período inclui todos esses itens aqui. Tá? E para a gente formalizar o custo do rebanho, obviamente que a gente vai pegar lá uma conta do ativo circulante, estoque, né? Uma conta do ativo circulante estoque, denominada custo do rebanho em formação, e a gente vai classificar os custos aqui, né? O primeiro custo aqui, né, vai ser o sal. Lembrando também, né, que eu já estava esquecendo aqui, da conta de banco. Então, a gente vai pegar lá, né, a conta de banco, tá?
ativo circulante, bancos. E tem também uma situação inicial, que é de 1.600.000. Tá? Então, essa é a nossa situação de momento. E aí a gente vai começar a calcular o custo do rebanho. A gente vai começar a formar o custo do rebanho através das aquisições de sal, ração, medicamentos, né? Rastreabilidade, salários, né? Barra encargos do pessoal envolvido no processo de produção, despesas com custos com veterinário, depreciação dos reprodutores, depreciação das matrizes e, é claro, a exaustão das pastagens. O primeiro item aqui, ó, ou os primeiros itens, são esses aqui, ó, sal, ração e vacinas, que seriam os medicamentos. E todos eles, né, serão pagos e contabilizados à vista. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lançar o primeiro custo, né, de sal, né? A gente podia abrir uma conta, né, denominada de insumos e colocar lá sal, ração, tá? Mas vamos colocar direto aqui para facilitar o processo. Tá? E aí debita aqui direto no custo do rebanho o sal e credita, obviamente, no banco, pela saída via transação bancária. Depois a gente vem, né, busca o segundo insumo, que é a ração, né? E também credita quem? A transação da saída de dinheiro no banco. Depois a gente vem para o terceiro item, que é vacinas ou medicamentos, né? Debita o custo do rebanho e credita banco. Em seguida, né, vamos para os demais gastos, que são custos, né, que são salários e encargos do pessoal da fazenda, 250.000, né, então vem aqui, né, poderia pagar agora, ou poderia provisionar para pagamento, né, depois, no final do período, tanto faz, tá? Perdão, esse item é aqui. Depois, né, gastos com veterinário, mais 50.000, né? Então, 50.000, né? Depois, despesas gerais administrativas da fazenda, e aí eu faço uma ressalva aqui, né? Esse item é um item de despesa, assim como a retirada do prolabore. Esses dois itens, como são de caráter administrativo, eles não entram no custo de manutenção do rebanho. A gente coloca eles numa conta separada, uma conta de despesa, que depois vai ser contabilizada na demonstração de resultados. Então, eles não vão entrar aqui no custo do rebanho. Tá? E aí vale a seguinte situação, nós podemos gerar uma conta de passivo, né, de prolabore a pagar, por exemplo, à medida que a gente vender o rebanho, a gente paga o prolabore e paga as despesas administrativas da fazenda, ou pode pagar à vista. De qualquer forma, há que se fazer o quê? Há que se gerar dois razonetes de despesa, né?
que são despesas administrativas da fazenda e despesas de prolabore. Por que eu coloquei aqui a compensar? Porque se você fizer a venda dos animais, né, você vai poder compensá-la na demonstração de resultados. Mas enquanto você não compensá-la, você vai ter que colocar ela no balanço patrimonial, como despesa a compensar. Ok? Então, de qualquer forma, eu vou lançar aqui as despesas gerais administrativas da fazenda no valor de 230. Então, eu vou vir aqui no item 6, né? E vou lançar aqui 230 a débito da despesa e a crédito de banco, por exemplo, já que eu tenho que pagar essa despesa da fazenda à vista. Tá? Com relação ao prolabore, que é uma espécie de retirada dos sócios, né, para fins de remuneração do capital, né, vocês podem fazer a geração de um passivo, como se fosse prolabore, a pagar, à medida que vocês vendem ou comercializam os animais, vocês pagam prolabore. Ou vocês podem pagar direto aqui no banco. Tá? Como é uma despesa futura, ela só vai existir exatamente se houver a venda dos animais, né? Então, eu faço uma provisão de pagamento. Eu lanço aqui a despesa, tá? Do prolabore e abro uma conta de passivo. Tá? Passivo circulante prolabore a pagar. Tá? E aí lanço no meu passivo temporariamente até eu vender os animais. À medida que eu realizar a venda dos animais, o que eu vou fazer? Aí eu vou dar baixa, vai obviamente entrar receita na minha conta bancária e eu vou poder executar a quitação do prolabore.